a gente tem a legislação agora desde 2021. O que a gente tinha antes era uma possível representação do Ministério Público ou uma queixa-crime por se tratar de um crime contra a honra. Mas algumas mulheres tratavam disso na esfera do Conselho de Ética. Como o caso do Jair Bolsonaro xingando a Maria do Rosário, dizendo que ela não merecia ser estuprada. A Maria do Rosário inclusive, foi uma das precursoras de mudar a jurisprudência da imunidade parlamentar, ou seja, os parlamentares podiam falar o que eles quisessem, porque eles estavam protegidos pela imunidade parlamentar. E o caso da Maria do Rosário, ele foi um dos precursores para mudar a jurisprudência, para entender, peraí, a imunidade parlamentar, ela tem um limite. Claro. Né? Você não vai cometer um crime e se proteger atrás de uma liberdade da imunidade parlamentar. Então, nesse caso, ela entrou com uma ação judicial contra ele no STF e ganhou a ação. Outros casos parlamentares, quando é tipo um parlamentar xingando, ofendendo uma mulher, cerceando o exercício do direito dela dentro do parlamento, cortando o microfone, impedindo que ela participe de comissão, impedindo a entrada em algum lugar. Geralmente, as mulheres faziam representação no Conselho de Ética, para que tivesse alguma punição interna dentro do parlamento. Significa que podia ter uma advertência, podia ter uma suspensão do mandato por até 6 meses e a consequência mais grave seria a cassação do mandato. A cassação do mandato ainda acarretaria a inelegibilidade por 8 anos. Ou seja, se um parlamentar ofendesse uma mulher a tal ponto que todo o Conselho de Ética achasse que aquela conduta fosse absurda. Conselho de Ética é só composto por homens? Depende de cada parlamento, né? Sei, Conselho de Ética, sei. Vamos ter mulher no Tipo o Conselho de caso da Ética. Isa Pena, por exemplo. Que ela foi assediada sexualmente ali pra todo mundo ver, gravado todo mundo, né? Sim. Ao caso da Isa, o Fernando Cury, além de ter sido expulso do partido, ele teve a suspensão do mandato por 6 meses. Mas eu acho que cada vez mais que a gente debate esses casos, por exemplo, o caso do Arthur Duval, que me dá o trabalho de sair do Brasil até a Ucrânia para assediar mulheres refugiadas. É surreal. Isso aí é tática de guerra também, né? Sim, e aí pra vocês verem que eu acho que depois do caso da Isa Penha, não que nenhum outro caso anterior tivesse tido tanta repercussão também. Eu acho que o caso da Isa Penha, por ter sido uma importunação sexual, que inclusive ele também responde criminalmente por isso, foi um caso que chocou, mas a gente vinha já numa ebulição, tanto que em 2021 a gente conseguiu aprovar 2 legislações específicas sobre violência política. Eu acho que a gente está num crescente de empoderamento feminino, reconhecimento desses direitos e responsabilização, que está ultrapassando o espaço do Conselho. Eu sou esperançosa, claro. Mesmo, de coração, porque além de eu trabalhar com isso e tipo, dedicar minha força de trabalho para isso, eu vejo que a gente tem tido pequenos passos, mas a gente está caminhando para frente. E a gente não dá um passo para frente, uns 2 para trás. A gente pode dar um passo para frente, dar uma paradinha, mas dá mais um passinho para frente. Não tem recuo. Não vejo mais recuo. Tanto que depois do caso da Isa Pena, que foi uma importunação sexual, o Arthur Duval teve que renunciar ao mandato porque ele ia ser cassado. Então, a gente teve um caso recentemente de uma vereadora que teve o microfone cortado durante uma discussão, a ponto dela ter, aí sim, já se valendo da lei de violência política, fez uma representação no artigo 326B do Código Eleitoral. Gente, se eu estiver citando uma letra errada aí, vocês depois corrijam, né? Mas eu acho que é o 326B, eu trouxe até um computador aqui para me dar um suporte, que eu achei que eu não fosse lembrar de cabeça todos os números na ordem correta, mas por enquanto tá fluindo. E aí ela fez a representação criminal contra esse parlamentar, que era o presidente da Câmara dos Vereadores, que cortou o microfone dela. O promotor de justiça disse que era a vitimização dela. Ou seja, não basta a gente ter uma legislação, a gente tem que ter uma cultura de combate à violência política. E eu acho que essa cultura, ela é construída, ela é formada a partir de podcasts como esse, a partir de campanhas e iniciativas que o TSE faz, de Mais Mulheres na Política,
A Secretaria das Mulheres na Câmara dos Vereadores também tem uma importante campanha de combate à violência contra a mulher, violência política de gênero, né? Inclusive disponibiliza um telefone, que agora eu não vou saber também de cabeça, mas disponibiliza a gente bota o telefone, um telefone para denúncia mesmo de qualquer parlamentar, qualquer candidata que se sentir violentada, ela denuncie. Anonimamente também. Pode ser anonimamente ou se identificando. Aí, o que acontece? As mulheres podem ser vítimas de violência política antes de assumir o mandato, quando elas estão na qualidade de candidatas, né? Então, elas podem ter... Uma das caracterizações é não receber nenhum recurso, mas aí eu faria essa ponderação porque tem que ver se é uma política... um padrão do partido político mesmo, de respeitar as mulheres e distribuir a cota mínima para uma única mulher. É laranja. Mas aí, por exemplo, só voltando àquele ponto inicial, os partidos políticos eles não são obrigados a dividir igualmente entre todas as mulheres os recursos, e eles também não são obrigados a dividir para todas as mulheres os recursos. Sim. Eles podem ser, olha, a Juliana e a Verônica, elas são as pessoas desse partido que eu acho que tem mais visibilidade, mais chance de serem eleitas. Tem 10 mulheres que vão compor essa chapa, mas 2 têm muita chance de ser eleita. Quero fazer mais material para ela, quero dar chance delas serem mais conhecidas e conseguirem ser eleitas, sim. Então, distribui esse dinheiro para vocês. Não é que significa que isso é uma violência política necessariamente para as outras mulheres, né? Sim. Até porque elas... Tem ainda divisão do tempo de propaganda, né, na TV e no rádio, que tem que ter a mesma porcentagem para as mulheres. E tem uma outra iniciativa também, na verdade foi uma consulta, é um instrumento que a gente usa no direito, fazer consultas para o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo perguntas em tese. Mas a gente quem? A gente, candidatas. Ah, tá, a gente Não, perdão, parlamentares ou partidos políticos. Já achei eu que eu ia lá ficar fazendo pergunta. Vamos perguntar umas coisas aí. A Lídice... Tem uma dúvida. Tem uma dúvida. Até você pode me dar um minuto do seu tempo para eu fazer uma pergunta? Rapidinho. A gente teve 2 consultas importantes. Uma da Lídice da Mata e uma da Benedita da Silva. Inclusive, a da Benedita da Silva foi a que ampliou o entendimento que tanto o fundo público, né, seja o fundo especial de campanha ou o fundo partidário, quanto o tempo de TV, de propaganda na TV e no rádio, para as candidaturas negras também deveriam ter a mesma porcentagem. Benedita fez muita coisa, né? Fez. A Benedita, olha, ama e odeia. Podia vir aqui falar. A Benedita foi a primeira senadora mulher negra, foi a primeira governadora mulher negra. E eu não tenho certeza absoluta, foi a primeira deputada federal mulher negra. Mas primeira senadora, primeira governadora mulher negra, eu tenho certeza que ela foi. Então, assim, ela foi uma precursora da participação feminina na política. Sim. A gente pode concordar ou discordar da política fazer que ela faz. Pode fazer crítica, pode concordar, ou enfim. Mas que a figura dela A figura dela é importantíssima no parlamento. Sim. Porque as pessoas precisam, as mulheres negras precisam se ver representadas lá. Inclusive para terem vontade de ocupar aquele espaço. Sim. E aí, eu acho que depois da Benedita só veio essa, né? Aí veio Marielle e essa leva aí toda que veio, né, inspirada, que compõe. Mas realmente, eu lembro, assim, na época dos meus pais, que eu ainda nem votava, da figura dela, assim, da Benedita. Eu acho que ela é uma grande revolucionária. Sim. Que abriu muitos caminhos. Abriu. E assim, eu conheço pessoas que fazem campanha com ela, que elas falam assim, ela é uma mulher popular. Ela é uma mulher do povo. Então, o povo consegue se ver representado nela. Por isso que eu acho muito importante a gente ter representantes, e aí eu não vou nem só dizer assim, uma questão de classe, como a gente agora está debatendo uma questão de gênero. A população brasileira, se a gente olhar o Congresso Nacional especificamente como exemplo, né, tirando as Assembleias Legislativas, Câmara dos Vereadores, a população brasileira não é a maioria de homem branco velho. A gente não se vê que é mulher branca, né? Se você olhar para o parlamento, hoje, é só homem velho. Homem velho branco. E branco. Então, assim, como a gente pensa em políticas públicas para as mulheres, olha que dificuldade. Só em 2021 a gente aprovou uma legislação sobre violência política contra a mulher. Não existia violência política antes?
Claro que existia, mas era o que? Ai, tá TPM, né? Isso é mimimi, é vitimismo. Essa vitimismo. Inventou de vir aqui, agora não aguenta um peido. Agora não tem quem deixar o filho, tem que trazer o filho junto. Não aguenta um xingamento, não aguenta uma humilhação, como se o parlamento fosse para ser um espaço só de opressão, né? Não fosse um espaço de debate de ideias e formulação de políticas e direitos. Mas aí as mulheres têm que submeter a isso. Outro tipo de violência, por exemplo, a participação das mulheres mães, as deputadas mães. Isso, fala um pouquinho, porque a gente gosta desse tema. A Câmara dos Deputados, por exemplo, não tem licença maternidade. Cara, isso é muito chocante. Da falta, né? Da falta. Agora não dá mais falta, agora coloca licença maternidade pelo menos escrito, não sei se estão... painel. No painel. Mas assim, né, lembra que vazou agora? Oficialmente não tem licença maternidade. Gente, até a deputada Thalíria Petroni que fez um projeto de resolução para alterar o regimento interno da Câmara dos Deputados para que elas tenham a mesma licença para nenhum cargo eletivo tem licença maternidade? Porque acho que passou em algum lugar, alguma prefeita, não teve isso também? Se tiver em algum município especificamente, me falta o conhecimento, foge o conhecimento. Ela não teve, teve que levar o bebê. Mas se alguma casa legislativa tiver essa previsão, eu não... especificamente, se já tiver, eu desconheço. Mas que eu conheço, na Câmara dos Deputados não tem. Prefeita mulher... Pra que vai ter licença maternidade? Pra que tem mulher na prefeitura, né? Claro, quem mandou? Fazendo o quê aí? Vai ser mãe? Vai estar em casa, parindo, amamentando. E aí, outra coisa que a gente vê, assim, uma forma de violência política. As sessões entram madrugada dentro e a mãe que tem que amamentar a criança. Inclusive, assim, tirando o fato das sessões que entram madrugada dentro, nem a própria população acompanha. Então, se falta um pouco de transparência com o povo. Na calada da noite as coisas acontecem. Fato, e as mães e as mulheres que não só as parlamentares, não só as que têm filho pequeno, mas que têm família ou filhos já crianças ou adolescentes. Porque pra esse homem branco tá aí na calada da noite, legislando contra a gente, lá, tem uma mulher em casa do filho dele. Né? Quer dizer, são muitas Só que quando camadas. A mulher, a gente tem... Por exemplo, um partido político, durante o período da pandemia, ele foi liderado por uma mulher mãe de uma criança recém-nascida, que tinha que ser amamentada. E a gente, o que mais viu foi sessões entrando madrugada dentro. E aí ela levava... Ela levava a criança, no meio de uma pandemia, a criança sem máscara, porque era um bebê recém-nascido. No meio de um monte de gente, que metade tirava a máscara. É guerra, gente. É guerra. E ela submetia a criança lá a risco de poder ser eventualmente contaminada para poder amamentar a própria filha. Mas para poder cumprir com o seu papel de líder de um partido. Então, assim, é uma série de condutas que acabam... Se ela tivesse deixado... Isso foi a Thalíria. Foi. Que se ela não quer nome. Mas é a Thalíria, caralho. Eu sei, da Thalíria. Não tem por que não falar que é ela. Mas assim, por mais que a gente fale que a violência política ela pode estar numa ofensa nas redes sociais, durante a campanha, numa propaganda eleitoral que fale mal de uma mulher ou que ofenda uma mulher durante o mandato. Não, é estrutural também. É estrutural, né? porque assim, você organiza sessões que vão entrar madrugada dentro, você organiza reuniões de colégios de líderes, que aí, nesse caso, a líder de um partido era uma mulher, mãe de um bebê recém-nascido, que marca a reunião tarde da noite, ou muito cedo, depois que a gente teve sessão até 2 horas da manhã. Não foram raras as vezes que, durante a pandemia, a Câmara dos Deputados teve sessão até 2 horas da manhã. Então, assim, como é que essas mães são parlamentares e acompanham seus filhos? Num horário que não era nem razoável ter sessão, porque... Um passo antes. Nem a própria população estava acompanhando. Porque, ao fim e ao cabo, são representantes do povo, né? Sim. O povo precisa fiscalizar as atividades. Ninguém fica até 2 horas da manhã assistindo, porque todo mundo trabalha no dia seguinte. Inclusive, os parlamentares também trabalham no dia seguinte. Mas é um absurdo fazer sessões em horários que ninguém consegue acompanhar. Não ser os próprios parlamentares e a pouca assessoria que resiste lá bravamente trabalhando. Então, assim, a gente vê uma série de violências políticas desde quando a mulher ainda é candidata, quando ela é colocada numa situação de candidatura laranja, se ela tiver visibilidade, se ela é uma mulher empoderada, construída dentro do partido, se ela tem visibilidade, o partido não dá recursos, propositalmente, né?
invisibiliza essa mulher, não deixa ela participar da propaganda. Se durante o mandato a mulher é ofendida, ela é impedida de participar de comissões, se ela tem, inclusive, assediada sexualmente dentro do plenário pelos seus colegas parlamentares, se ela tem o microfone cortado. Se ela não é nomeada para alguma comissão, quando ela poderia ser nomeada para alguma comissão. Então, a gente tem uma série de violências que está ali no cotidiano. E aí a gente pergunta, é fácil ser mulher candidata? É fácil ser uma mulher parlamentar? É fácil ser uma mulher política? Não é. Tenta direito, garota.